Oi, turma. Do livro Minha História, São Miguel das Minhas Saudades, por Edson Lopes. No texto Adeus Ano Velho. Atingimos os estertores de 2021, um ano onde não há nada o que comemorar a não ser no que concerne a preservação do plano individual de cada um de nós. Sob esse aspecto, aqueles que conseguiram sobreviver ante a falta de segurança, aos preços exorbitantes dos gêneros alimentícios, ao vestuário, aos impostos, às contas públicas e às notícias frequentes dos escandalhoalos políticos, que se sintam felizes. Ao atingir meus 72 anos, vejo, sem nenhuma perspectiva otimista, um futuro muito obscuro para os nossos jovens e crianças que, embora envolvidos pela tecnologia cada vez mais acessível e moderna, parecem perder a sensibilidade e o amor à vida. Muitos estão entregues à própria sorte, sem destino, sem opção de mercado de trabalho, principalmente sem uma educação realmente efetiva, quer no âmbito familiar, quer no convívio social. Saudades dos tempos em que as doces melodias invadiam as emissoras propagando as relações humanas e o amor. As letras eram simples, mas falavam de sentimento e ternura. As melodias tocavam nosso âmago e faziam palpitar os corações apaixonados a ponto de bailarmos suavemente, muitas vezes sozinhos, com sua doçura e envolvimento emocional. A conquista de um beijo era como um prêmio. Há inúmeras tentativas de consegui-lo com paciência e sublimação. Quem não se encantou ouvindo Earth, Wind and Fire, eu não sei falar inglês, dos Tears for Fears, Bee Gees, Beatles, Frank Sinatra, Barry Manilow e tantas outras bandas e cantores internacionais, além dos nossos inesquecíveis Tim Maia, Elis Regina, Roupa Nova, Renato e seus Blue Caps, os quais marcaram uma época de ouro em nossas vidas, seria puro saudosismo? Prefiro deixar no ar esse questionamento, que cada um reflita e faça um julgamento consciente e democrático sobre as relações atuais, reservando-me no direito de reconhecer que ainda existe um mínimo de pessoas dotadas de sentimento e ternura. Fico aqui com minhas saudades de um tempo onde o romantismo e respeito à pureza eram como uma unanimidade entre os seres humanos. A todos os amigos não poderia me furtar em desejar um alvissareiro ano de 2022, sem desastres ambientais, sem fome, sem corrupção, e que Deus possa estender suas bênçãos sobre a humanidade, gerando um novo milagre para aqueles que sofrem resignadamente. A gente lembra que nesse período de pandemia, 2019 até 2021, aí a coisa foi feia, né? Até hoje nós estamos tendo ainda consequências desse momento infeliz que o nosso planeta, que o nosso país passou, né? E esse saudosismo todo que o professor Edson coloca na sua obra, né? Por isso que ele coloca lá, São Miguel das Minhas Saudades. Esse saudosismo todo eu compartilho com ele 100%. Né? Não tenho a mesma idade, não tenho a mesma vivência, experiência que ele, muito menos a mesma sabedoria, mas eu passei por uma série de situações como ele, de coisas boas, e que hoje a gente não tem mais. E a garotada que está chegando aí não conhece. Né? Esse negócio de lutar para ter o primeiro beijo, né? Como eu falei no último vídeo, fazer os acrósticos, as poesias, enviar para as pessoas. Eu fico muito em internet, eu compro as coisas tudo por internet, que eu não saio por causa da poliomielite. E eu tenho visto que hoje no Mercado Livre, não é fazer propaganda de site não, mas é o que eu mais uso, né? O mais seguro, o Mercado Livre e aquele Shopee, eles estão voltando com as folhinhas de carta, de papel, né? Então tem lá Sarah Kay, tem Ursinho Carinhoso, Moranguinho, que era da nossa época, né? A gente pegava aqueles papéis de carta, colocava numa pasta com plástico, né? E saía trocando as cartinhas que eram repetidas. Algumas a gente guardava para poder enviar para pessoas que a gente amava, que a gente queria paquerar, ou em dias de comemoração, né, para poder felicitar alguém, sejam com cartinhas de papel, sejam com cartões, né? Lembram daqueles cartões que eram cartões musicais, né, de Natal? Era uma guerra final de ano nas lojas americanas ou lojas semelhantes a ela. A gente entrava, tava lá aquele monte de cantoria, né, de Feliz Natal, e todo mundo vendo as musiquinhas, as mensagens para escolher o melhor que significava o sentimento por um ente querido. E essas coisas a gente não tem hoje em dia. Você quer mandar um parabéns para alguém, você pega o WhatsApp, parabéns para você, Deus te abençoe, tchau, né? Às vezes eu falho com os meus amigos, a coisa hoje está tão assim acelerada ou banal,
Eu falho muito com os meus amigos, com a minha família, eu deixo marcado no calendário lá, tal dia, aniversário de tal pessoa. Eu esqueço de olhar o calendário. Então, assim, nós estamos hoje em dia falhando muito com essa parte aqui, ó. Com essa parte de ser humano, né? Eu dou palestra espírita e já escutei pessoas que dão palestra falando assim, eu não tenho nada a ver com o público, né? Eu tenho a ver com Deus. Eu trabalho para Deus. Eu subo lá no púlpito, dou a mensagem que eu estudei e tchau. Eu não tenho nada a ver se a pessoa está gostando, se não está gostando, se aquilo que eu estou falando está sendo bom ou mal. Eu estudei, eu tenho que falar aquilo que eu estudei. E eu não consigo ser assim. Aí nesse lado eu já sou mais humana. Eu vou lá dar minha palestra, mas eu fico olhando, olho por olho, né? Daquelas pessoas que estão ali. Eu não gosto de lugar muito cheio, que nem ontem eu dei uma palestra com 70 pessoas. Eu não consegui olhar para todo mundo, né? Aí quando termina a palestra é a parte que eu mais gosto. Que aí eu desço do púlpito, vem alguém, parabeniza ou conversa sobre o assunto, abraça, né? Hoje em dia, esse negócio do abraço, tinha 70 pessoas ontem. 2 pessoas me abraçaram. 2 pessoas. Não, para não falar 2, foram 3, que a dirigente do trabalho também veio para me receber. 3 pessoas em 70 me abraçaram ontem à noite. Isso não significa que gostar ou não gostar da palestra, significa que as pessoas não querem contato, né? Não sei se ainda sob efeito da pandemia, que muitos têm medo de se aproximar das pessoas, ou por uma questão de frieza, que nós estamos nos tornando pessoas frias, mas o romantismo, a delicadeza, você ter essa coisa do acolhimento, o aconchego, né? A simplicidade, a humildade de estar entre pessoas. Simplesmente você fazer parte de um grupo de pessoas. Os grupos de amigos, eles se reúnem 1 vez, 2 vezes no ano. É triste isso. A gente brincava de bola todo dia na rua. E hoje não. Hoje já, mas é porque todo mundo está casado, cada um tem sua vida. Não é bem isso, não. É a falta mesmo de vocês, da gente querer estar próximo. A maioria quer. Desculpa, gente. Forcei demais a garganta. Eu peço desculpa, mas ontem à noite eu falei mais do que o homem da mala. E hoje a corda vocal não tá boa. E eu não vou gravar tudo de novo não, já tava terminando o vídeo. Então só para concluir, hoje nós estamos dando preferência para uma televisão, para vídeo, ficar sozinho jogando videogame, do que estar entre pessoas. Eu conheço um monte de gente que fala assim, eu prefiro ficar sozinho na minha casa do que reunir com amigos. Amigo é tudo hipócrita, amigo é tudo falso. Quando você mais precisa, ninguém aparece. Então, assim, esse individualismo todo, essa falta de união, essa falta de cumplicidade, de companheirismo, está fazendo as pessoas ficarem cada vez mais só. E ficando cada vez mais só, é lógico que o professor vai sempre ter esse saudosismo, e pessoas como eu, que vivemos a época de ouro, de jogar bola na rua todos os dias, a gente também vai ficar aqui na torcida de que tudo isso passe e que um dia as pessoas retomem o principal, o ser humano pelo ser humano, e não o ser humano pelas coisas, ou pelas possibilidades, ou pelas situações que possam ser em benefício próprio. Nós estamos nos tornando muito pessoas egoístas, pessoas que acham que são autossuficientes, o feminismo dizendo que não precisa de homem, o homem dizendo que prefere liberdade, né? A garotada que não respeita mais pai e mãe porque quer voar. Então, assim, nós estamos vivendo um momento muito triste, muito lamentável mesmo. Não é só lá na pandemia 19, 21, não. Nós estamos sofrendo consequências diárias sobre isso. A pandemia foi o estopim do egoísmo humano e a gente ainda não aprendeu a lição.